Boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui para mais um dia de diálogo sobre inclusão na educação profissional, experiências e perspectivas. Em nome da Pró-Reitoria de Ensino, do IFSUL, do Departamento de Educação Inclusiva e do Grupo de Trabalho dos Núcleos de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas, os NAPNES, quero dar as boas-vindas a todas e todos que, de alguma forma, estão participando desta live. Eu sou a professora Rosane Bon, do Departamento de Educação Inclusiva, e vou me autodescrever. Sou uma mulher branca, com cabelos vermelhos, compridos, uso óculos, estou com uma blusa verde e ao fundo da sala tem uma estante de vidros com objetos. Eu quero dar as boas-vindas, em especial aos painelistas desta noite, a Gilceia Cias Schulz, o Gabriel Nogueira e o Jean-Michel Carré Farias, aos colegas William Soeiro e a Tânia Madeira, que estarão conosco mediante esse debate, e às tradutoras e intérpretes Alexandra e Francine. Aos nossos painelistas, eu registro aqui o nosso agradecimento por estarem conosco nessa tarde e a enorme satisfação de recebê-los aqui. Hoje nós trazemos como proposta de trabalho uma fala de 20 minutos para cada painelista, e no final faremos uma rodada de questionamentos com todos, de 30 minutos. No chat estará sendo colocado o link para confirmação da frequência. Então, na live de ontem, nós trouxemos um tema que é recente, mas que está sendo bem divulgado e bem trabalhado dentro da nossa sociedade, que é o capacitismo, que trouxe, então, para o debate a discriminação e o preconceito social contra pessoas com alguma deficiência. Na continuidade desse trabalho, as lives de hoje e de amanhã, elas trazem como tema central do nosso debate a pessoa com deficiência e o direito ao trabalho. E a partir da premissa do movimento Nada sobre Nós Sem Nós, promovemos esse espaço que são narrativas de vida para conhecermos a vida de pessoas que estão no mundo do trabalho e refletirmos sobre esse universo. Pois, ratificando o que eu disse ontem, a inclusão tem que acontecer em todos os lugares onde a pessoa com deficiência quer estar. A relação da sociedade com a deficiência ela vem se modificando ao longo do tempo, E é possível perceber que há o reconhecimento de direito de cidadãos à pessoa com deficiência. E com isso, o direito à livre escolha e também de poder usufruir das oportunidades que estão disponíveis na sociedade. Mas nós sabemos que a sociedade precisa se organizar para a garantia desses direitos. Independente das individuais, é preciso dar acesso a tudo que a caracteriza e a tudo que a constitui. Então, essa é a ideia central da nossa live de hoje e de amanhã. Criar espaço de discussão, de pensar comportamentos e atitudes das pessoas cotidianamente, no sentido de promover a acessibilidade, como uma forma de garantir cidadania, e aqui pensar que a participação efetiva no trabalho é uma das mais importantes formas de inserção social. Buscarmos políticas públicas também. Todos esses caminhos, eles são fundamentais para nos tornarmos uma sociedade mais justa e mais equânime. E, dito isso, então, eu passo a palavra para a nossa primeira painelista da tarde, a Gilceia Cias Schulz, e o colega William Soeiro, que irá fazer a mediação. O William é terapeuta ocupacional, Troquei, Terapeuta ocupacional, com especialização em tecnologia assistiva, especialização em preceptoria em saúde, e atualmente atua na Rede Federal Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares como terapeuta ocupacional, na Unidade de Atenção Domiciliar e Cuidados Paliativos do Hospital Escola da UFPEL. Também é aluno da graduação em Tecnologia em Sistemas para a Internet, no IFSUL, Campus Pelotas, e também é bolsista no Departamento de Educação Inclusiva, junto à reitoria do IFSUL. Então, William, eu passo a palavra para tu apresentar a Gilceia e deixo vocês à vontade. Boa tarde, eu vou tentar falar um pouquinho mais alto. Meu nome é Thiago Carlos,
Então, eu sou o William, esse aqui é o meu sinal. Meus cabelos eles são castanhos, estão presos aqui com um coque hoje. Estou usando camisa preta, tem alguns acessórios como brincos e pulseiras que também são pretos. Atrás de mim eu tenho uma janela com as persianas fechadas. Eu agradeço a professora Rosane imensamente pelo convite. Eu gostaria de dizer que é uma grande honra passar aqui nesse momentinho junto com todos vocês. Vou apresentar a Dulceia. A Dulceia, ela é tecnóloga em sistema para a internet, né, formada recentemente. Integra o grupo de pesquisa vinculado ao projeto de inovação tecnológica, intitulado Olho Mágico Acessível para Pessoas com Deficiência Visual, que é financiado pela FAPERS e pela CNPq. Ela atuou como instrutora de informática adaptada para pessoas com deficiência visual na Associação Escola Virtual da cidade de Pelotas, de 2015 a 2020. E ministra oficina sobre MacDaisy, que é um software de leitura de livros no formato .2. Então, Dulceia, ela vai falar a respeito da temática, né, que é a pessoa com deficiência e o direito ao trabalho. Eu vou deixar ela aqui por alguns minutinhos e daqui a pouco a gente conversa. Obrigado. Obrigada, William. Uma boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite de estar participando desse evento. Eu participei do primeiro, ainda enquanto estudante, falando um pouco sobre as minhas dificuldades, a sensibilização do conteúdo enquanto estudante, né? E agora eu venho ampliar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais aí sobre a minha trajetória. Vou fazer a descrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos compridos, encaixados, loiros, uso óculos escuro, estou usando uma blusa azul, colar e brincos dourados. Atrás de mim tem uma parede lilás e uma prateleira com alguns ursos de pelúcia. Eu sou cega, deficiente visual, né? E eu concluí até o ensino médio ainda enxergando, né? Eu fui perdendo a minha visão aos poucos por conta de um glaucoma e tive algumas dificuldades em alguns momentos enxergando menos, depois passei a usar óculos, então voltei a enxergar um pouco mais, mas tive alguns momentos de bastante dificuldade, mas consegui concluir o ensino médio numa escola pública, sem nunca repetir de ano, sem nem sequer ficar em recuperação. E depois que eu concluí o ensino médio, eu parei de estudar, porque eu moro numa cidade chamada Morro Redondo, fica perto de Pelotas, e é uma cidade do interior, então não tem universidade, na época não tinha transporte também. E para que eu continuasse estudando, eu teria que ir morar em Pelotas, né? Então, por conta dessa dificuldade, também pelo fato de eu já estar aposentada nessa época, eu acabei não tendo incentivo, não tendo essa motivação para continuar estudando. E voltei a estudar quando eu passei a frequentar a Associação Escola Luiz Braille em 2008, que eu procurei a associação por uma vontade de aprender a tocar violão. E lá eu descobri muitas outras coisas, entre elas a informática, e fiz várias outras atividades, o Braille, orientação à habilidade, mas a informática foi a que mais me prendeu, assim, né? E o fato de eu conseguir
através do uso de leitores de tela, utilizar computadores, utilizar celular. E eu permaneci estudando até 2014, estudando informática, quando o professor me disse que eu não precisava mais estudar, que eu tinha aprendido tudo que ele tinha para me ensinar. Aí, nesse momento, eu fiquei até um pouco triste pelo fato de eu ter que parar, né, que eu sentia que eu tinha ainda mais coisas para aprender, mas ele me convidou para ficar como assistente dele, ajudando, auxiliando os alunos na informática. Daí eu fiquei por um tempo, enquanto ele dava aula na associação, eu fiquei auxiliando ele, e depois trocou de professor, e aí eu acabei parando. No final de 2015, me chamaram novamente para fazer uma assistência para a professora que estava dando aula de informática na época. Mas ela ficou bem pouquinho tempo e saiu, e eu acabei ficando no lugar dela como instrutora de informática 2 vezes por semana, ajudando os alunos, então, ensinando para eles aquilo que eu tinha aprendido, né? Usar as tecnologias, leitores de tela. E eu permaneci ensinando como instrutora de informática na sessão até 2020, quando veio a pandemia. A gente ainda ficou um tempo de forma remota e depois parou, né? Por causa da pandemia, as dificuldades que a associação enfrentou, né? Nesse período, ela acabou optando por parar a informática durante um tempo e voltou agora presencial. Algumas coisas foram voltando aos poucos, e a informática, antes eram 3 instrutores, né, de informática, agora parece que só tem um, iniciou no mês passado, então está retornando aos poucos. Durante esse período que eu fui instrutora de informática na associação, eu também ministrei algumas oficinas de MacDaisy, como ele apresentou, né, que é um software de leitura de livros, formato DAISY. É uma ferramenta que permite navegar entre as páginas, permite fazer anotações. Ela pode ser utilizada em áudio para ler os livros, utilizando áudio, utilizando ampliação das letras, e também permite imprimir o livro em braille. Então, é uma ferramenta bastante útil, porém não é muito utilizada. Acho que falta um pouco de divulgação, né? E qualquer pessoa que enxergue, óbvio, né, consegue transcrever um livro, texto, nesse formato DAISY, desde que tenha alguns softwares, né, que fazem isso. Mas ela não é muito disseminada, não é muito utilizada. Acho que falta um pouco de divulgação. Bom, o fato de eu conseguir utilizar o computador, né, ter um conhecimento de informática, me fez ter vontade de voltar a estudar. Então, no final de 2015, eu fiz o Enem. A minha nota não foi muito boa, né? Não foi suficiente para eu entrar num curso de Direito, que era minha vontade inicial, assim. Mas a minha segunda opção era na área da programação. Então, eu entrei no IFSU de Pelotas, no curso superior de Tecnologia e Sistema para a Internet, qual eu terminei agora em abril. E nesse curso, meu TCC foi um sistema para o Centro de Reabilitação Visual da Associação Escola Luiz Braille, que ela tem 3 núcleos, e um deles é o Centro de Reabilitação Visual, para o qual eu desenvolvi um sistema chamado
Schwalbe durante o meu TCC, né, durante o curso. E eu continuo desenvolvendo ele, aperfeiçoando, né, para poder ser utilizado pela associação. Durante o curso, eu participei de alguns projetos, entre eles um projeto onde a gente fez uma proposta para acessibilizar o curso de inglês do ETEC Idiomas, que hoje está sendo oferecido, né, já há algum tempo, está sendo oferecido pelo FSU, na modalidade IAD, né? Porém, ele tem alguns problemas de acessibilidade para usar com leitores de tela. A gente constatou isso e fez essa proposta de acessibilidade em um projeto que a gente realizou durante o curso, inclusive o William participou comigo nesse projeto. Mais recentemente, a gente participou de um outro projeto, que o William também está comigo. Ele terminou, teoricamente, em agosto, né? A gente parou de desenvolver por conta de ter terminado o projeto, mas a gente ainda continua com algumas atividades relacionadas a esse projeto. Esse projeto, então, é um olho mágico acessível para pessoas com deficiência visual, onde a gente desenvolveu um dispositivo que utiliza, entre outros hardwares, uma câmera e um sensor de presença, né, onde que esse sensor percebe a presença de alguém diante da porta, né, e ele ativa a câmera, que faz, então, que tira uma foto e começa o reconhecimento facial, buscando no banco entre as pessoas que foram cadastradas pelo morador com deficiência visual, né? E busca se tem essa pessoa que está na porta, está lá cadastrada no banco ou não. Se tiver, ele vai avisar por meio de um aplicativo que a gente também desenvolveu, que vai estar instalado no celular do morador com deficiência visual. E ele vai avisar, se for conhecido, vai dizer o nome da pessoa que está na porta. Caso não for conhecido, vai dizer que o visitante, então, é um desconhecido. A gente idealizou, assim, mais outras funcionalidades, né, para esse dispositivo, porém a gente não conseguiu desenvolver tudo que a gente planejou, assim, durante o período do projeto. Então, a gente ainda tem a intenção, né, de escrever um outro edital para dar continuidade nesse dispositivo e ampliar, por exemplo, fazer uma funcionalidade onde o morador consegue abrir uma conversa com a pessoa que está na porta por meio do aplicativo para perguntar caso não seja conhecido, alguma coisa, né? Então, ele tem como, por meio do aplicativo, terá, né? Se a gente conseguir escrever ele em um outro edital e desenvolver essa funcionalidade de conversar com a pessoa que está no outro lado da porta por meio do aplicativo. Essa é uma das funcionalidades que a gente ainda pensa em desenvolver. Agora, eu concluí o curso, né? Fiz alguns cursinhos também enquanto estava estudando por uma plataforma chamada DEL, Aprendizagem Acessível, que disponibiliza alguns cursos na área de desenvolvimento com acessibilidade, mas não só para pessoas com deficiência, né? Aberto para todo mundo. E eu já fiz alguns cursinhos nela e me inscrevi em mais um, então começo na semana que vem mais um dos cursinhos
desta plataforma. Fora esse cursinho, eu também me inscrevi num curso de inglês, que na verdade é uma universidade poliglota, o nome da universidade, né? Pela internet. E aí eu me inscrevi no curso de inglês e ganhei acesso também a outros 3 idiomas, que é o espanhol, o alemão e o francês. Tenho durante um ano acesso aos professores e mais acesso ao conteúdo não é limitado, né? Eu tenho acesso ao conteúdo para sempre, né? Então, eu me inscrevi nesse curso, que eu ainda não comecei, mas pretendo começar também em breve. Então, além desses 2 cursos, do meu sistema que eu continuo desenvolvendo. Eu também esqueci de falar com relação ao projeto do Olho Mágico. Em junho, a gente se inscreveu num evento online chamado Primeiro Congresso Brasileiro Online UniHealth, onde a gente submeteu e fez a publicação de um resumo nos anais desse evento do Olho Mágico, né? E a gente ficou entre os 5 melhores trabalhos nesse evento e ganhamos como premiação a publicação de um artigo. Então, a gente ficou até finalzinho do mês passado escrevendo esse artigo e já enviamos ele. Agora estamos aguardando, então, as recomendações para em breve fazer essa publicação. Ainda pensando em estudos futuros, eu tenho a perspectiva assim, de fazer um mestrado ou uma especialização, pensando assim em ampliar meu conhecimento, né, e melhorar meu currículo também, para fazer futuramente um concurso, porque, como eu já disse para vocês, eu sou aposentada, né, então a minha perspectiva de entrar no mercado de trabalho seria através de um concurso onde eu poderia ter a estabilidade, né, além de um benefício financeiro, assim. A estabilidade seria o ponto pelo qual eu escolhi realizar concurso, né, e não entrar no mercado de trabalho de uma outra forma. Por conta de eu ser aposentada, eu tenho um certo receio de me lançar no mercado de trabalho e não dar certo, ou ficar por um tempo e depois ter que, sei lá, recorrer ao LOAS por não ter outra oportunidade de seguida, assim, no mercado de trabalho. Então, eu busco realizar concursos para entrar, então, através de um concurso que me garantiria essa estabilidade. Eu acho que é isso, assim. Não sei se ainda falta muito tempo, como é que tá? Oi, Jusceia. Tá no teu tempo. Tá chegando o William aqui. Assim, dentro do tempo, Jusceia, se quiseres falar mais um pouquinho. Falta muito tempo ainda? Não, alguns minutinhos apenas. Uns 3 minutinhos.
gente pode deixar para os questionamentos depois também, José. Se tu terminou a tua fala, logo tu retorna, Sim. tá? Pode ser também, fica à vontade. Pode ser. Eu passo, então, para o próximo colega. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a presença da Rosário, né? Obrigado, Gil, por compartilhar um pouquinho da sua trajetória, que é fantástica, eu conheço, né, de perto, que é um grande exemplo para mim e para muita gente, né? E daqui a pouco nós voltamos, então, para os questionamentos, e eu passo novamente a palavra para a professora Rosane, que vai apresentar o nosso próximo palestrante, Gabriel Nogueira. Obrigado, Gil. Obrigada, Willy. Obrigada, Gil. Daqui a pouquinho mais a gente retorna, tá? Então, pessoal, agora eu convido o professor Gabriel Nogueira para estar conosco aqui também fazendo a sua narrativa. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde. Boa tarde. Então, o professor Gabriel Nogueira, ele trabalha na Escola Infantil UPA, e aí o resto eu vou deixar para tu contar, né, Gabriel? Que está junto com a tua história de vida. Tá. Então, meu nome é Gabriel Almeida Nogueira, tenho 34 anos, uso óculos, tenho barba, eu tô com um moletom azul, eu tô no meu quarto, e ao fundo, na minha parede tem um quadro, tem livros nessa prateleira ali também. E eu vou dizer para todos aqui que nós, pessoas com síndrome de Down, fazemos tudo que os outros fazem. Eu sou formado em teatro e licenciatura. E eu trabalho numa escolinha infantil, UPA, com crianças até 6 anos. Já tivemos crianças autistas também, crianças com síndrome de Down também, crianças surdas também. Tivemos uma prof na escolinha que também é surda, né? Também. E é bem legal lá. Eu faço teatro e contação de histórias para eles. Eu vou quarta de manhã e quinta de tarde. E eles se divertem bastante com as histórias que eu conto. E faço outras coisas também, né? Eu danço, eu tenho um grupo da dança da ESEF, eu sou faixa preta de taekwondo, faço bastante coisa. Quando eu entrei na faculdade, eu fui bolsista de um projeto de extensão da professora Denise Bussoletti, e hoje sou bolsista voluntário, continuo lá com o pessoal, e junto com esse grupo, né, que tem projetos, né, a gente faz bastante projetos, e um desses projetos se chama Teatro Down. O Teatro Down, que é eu dando teatro para outras pessoas com síndrome de Down também. Um projeto Novos Caminhos, que tá junto ali, né? Tudo no ICH, né? ICH, Instituto de Ciências Humanas. Tá tudo junto ali.
Então, eu dou teatro ali pro pessoal e de sexta de manhã tô lá com eles, com expressão corporal, expressão vocal também. E então, eu né, então, esses dois projetos dentro da Federal, né, Maus Caminhos, da professora Juscelina, da Denise Bussoletti, né, o grupo da Aldança, tá? E isso me toca porque era do professor Alexandre. Por que isso me toca? O professor Alexandre, o Sapinho, ele faleceu, né? Ele estava doente. Mas agora nós temos outra professora que está tocando esse projeto, né? A Taba. Fico muito feliz que ela está tocando esse projeto agora conosco. E sou faixa preta de taekwondo também. Já fiz filmes também. Eu fiz um documentário falando quando eu entrei na faculdade, né? E outras coisas também, né? Sobre o grupo, sobre tudo. Que se chama Meu Olhar Diferente sobre as Coisas. Esse documentário desculpem as lágrimas, né? Porque aquilo que eu disse agora foi muito recente, né? Mas tudo bem, né? Fica tranquilo, Gabriel. Né? Vamos. Ele foi o grande amigão, né? O Sapinho. Ele está aqui nos nossos corações, né? Por isso que eu fico assim, né? Desculpem do choro, né? Mas bola pra frente, né? Vamos continuar com a nossa vida, né? Tocando o projeto e dançando o pessoal. Então é isso, né? Então eu fiz esse documentário, né? Eu e uma amiga minha, né? Chamada Thalita, as tias dela de Florianópolis, tem uma produtora, e aí lançaram esse documentário, né? Pra gente fazer. Os outros que fizeram também esse documentário são de Florianópolis também. E eu fiz outro filme, um longa, chamado Sit Down, a história de um diferente. E é uma cidade que só tem pessoas com síndrome de Down. E nasce um que não tem a síndrome de Down. E aí o preconceito é com esse, que não tinha síndrome de Down. Então, eu faço bastante coisas. Eu já palestrei em outros lugares também, né? Já fui a Campinas, já fui a Jaguarão, já fui em bastante lugares para palestrar, falar da minha trajetória toda, né? E depois eu vou dizer uma mensagem, ou pode ser agora, não sei,
se vocês preferirem, né, eu posso dizer agora ou depois, mas tudo bem. Pode dizer agora, Gabriel, fica à vontade, como tu Tá quiseres. bem. Então, eu vou dizer agora, a minha mensagem é o seguinte: todos nós somos capazes de tudo, de tudo. De trabalhar, de estudar, de se formar, né? De fazer coisas que todos fazem, né? Então nós, pessoas com síndrome de Down e outras síndromes também, fazemos coisas que todos fazem. Tudo isso que eu faço, né? Já diz tudo, né? Que todos nós temos uma vida, né? Todos nós participamos de tudo. E eu tenho bastante amigos, bastante amigas, né? E quero dizer outra coisa, que não é só eu que sou formado. Eu tenho um amigo, que é o Gustavo Bica, ele é formado em jornalismo na Católica. Também tem síndrome de Down, ele é formado na Católica. A minha namorada, a Júlia, ela está cursando a Federal, já está no último semestre, no curso de dança, já está no TCC dela. E temos outra amiga, a Luísa, que também está no curso de dança. Tem outro amigo, o Eduardo, também está na faculdade, está nas artes. Agora entrou outra nesse mundo, né, da universidade. Ela se chama Bianca, também é do grupo lá da dança. E ela está fazendo bacharelado em música. Então tem bastante gente se dedicando, abriu vaga para eles. Eles trabalham também, não é só eu que trabalho, esse pessoal também trabalha em farmácia, em hospital, em vários lugares. Então, é isso aí. Se dedicando, a gente consegue tudo. É isso aí, galera. Gabriel, então, sempre um prazer te ouvir, né? E o que chama a atenção é justamente a ter que reafirmar essas coisas, né? O quanto as pessoas têm o valor da produtividade, têm o valor do estudo, né? O quanto se busca um caminho, né? Na verdade, o quanto existe caminho para todos, né? Então, é um momento especial esse que nós estamos vivendo hoje aqui, né? De trazer essas narrativas para justamente desmistificar aquilo que a sociedade às vezes coloca, né? Eu sou solidária com o teu sentimento do professor Alexandre, né? Senti muito, e também um grande parceiro, né, dessa área, mas enfim, né, é um tempo que chega para todos nós, né? E que bom que tem continuidade do projeto, né? É verdade. E que muitos outros talentos estão sendo. Da dança completou 25 anos. Foi um marco na vida dele profissional, né? Ele criou essa história bonita, né? De esses quadros. A escolinha que eu trabalho na UPA completou 7 anos. 7 anos. Então tem muita história para contar, né, Gabriel? Não é assim, né? Então, tu quer falar mais alguma coisa ou a gente volta para o questionamento? O que tu quer? Olha, eu acho que pode voltar. Qualquer coisa que eu lembrar, depois eu digo. Tá bem. Então, Gabriel, assim, ó,
Eu agradeço muito, tu sabes que a gente agradecemos muito tu estar sempre na parceria conosco, tivesse em outros campos justamente relatando a tua história de vida, contando a tua trajetória que é tão bonita, né? E dando um exemplo para todas as pessoas que porventura podem pensar que não tem lugar para elas, tem sim, né? A gente precisa encontrar esse lugar, a gente precisa criar esse espaço, na verdade, enquanto sociedade. Então, muito obrigada pela tua fala, obrigada pela tua acolhida, e a gente volta daqui a pouco mais, eu chamo todos aqui, tá bem? Tá bom. Então tá, então vamos passar agora para eu chamo a Tânia, nossa colega, né, para fazer a mediação com o Jean Michel, né? Tudo bem, Tânia? Tudo bem. Boa Então, tarde a todas e a todos. É um prazer ouvir o Gabriel, né? sempre É um prazer enorme. Então, antes da minha fala, já vou começar tentando me descrever. Eu sou uma senhora, uma jovem senhora de 62 anos, que não pinta o cabelo, que tem os seus cabelos grisalhos, bem curtos. Estou sentada numa poltrona marrom. Atrás de mim tem uma janela. E atrás dessa janela ainda aparece um varalzinho com algumas roupas de penduradas. Desculpem, mas é casa de gente que trabalha. Então, tem que trabalhar, tem que lavar roupa, tem que fazer essas coisas. E faz parte da vida da gente. Eu não tenho mais um estúdio na minha casa. Durante a pandemia, eu tinha... o IFSU estava dentro da minha casa. Hoje, eu me nego a trazer trabalho para dentro de casa, a não ser num momento como esse, que não é trabalho, é prazer. Então, depois dessa descrição, eu estou de blusa preta, usando uma jaqueta marinho. Eu uso óculos com armação vermelha, não enxergo sem eles, então eu tenho que estar sempre com eles. Então, depois disso, já vou chamar o nosso colega, Jean-Michel Carré Farias, nosso convidado da nossa próxima fala. Enquanto o Jean-Michel abre a sua câmera, eu vou falar um pouquinho dessa pessoa que eu tenho o prazer de ter como amigo, tive o prazer de ter até semana passada como vice-coordenador do NAPNE Campus Pelotas. Foi um prazer trabalhar com ele. O Jean-Michel possui 2 graduações. Ele tem formado em administração pela Universidade Católica de Pelotas e ciências sociais pela UFPEL. Ele é mestre em educação também pela UFPEL e é servidor público do IFSU. E é o único, eu tenho muito prazer em dizer isso, ele é o único tradutor e intérprete de Libras surdo de Pelotas, formado pelo campus Pelotas IFSU. Então, desde já, depois desse currículo, né, e um militante da causa surda, né, é sócio da ASP, sócio da APANTILS, uma outra associação, que é a Associação de Tradutores, Intérpretes e Guias Intérpretes da região pampiana. Já passo a palavra para o Jean Michel. Seja muito bem-vindo, Jean. Olá, Alexandra, tá me vendo? Então tá, pessoal, quero agradecer bastante a Tânia pela fala, querida colega, fez a minha apresentação. Quero cumprimentar, então, ao departamento do DP, né, e também aos NAPNES, que organizaram esse evento tão importante, né? E não posso deixar de agradecer a Fátima e a Rosane, né? Em especial a Fátima, porque ela me convidou para fazer uma fala, né, uma narrativa já
me convidou já para participar desse evento, eu acredito que em outras edições, assim, edições passadas. Mas, no momento, assim, a priori eu estava muito ocupada, tinha muitas atividades, então eu não pude participar. Então, quando eu fui convidada para participar agora, já não tenho mais nenhuma desculpa para não aceitar. Estou aqui muito feliz, né? É um prazer enorme estar junto aqui com todos vocês. Desejo a todos uma boa tarde, então. E eu quero me apresentar, né? Fazer a minha descrição também, assim como os colegas. Então, meu nome é Jean Michel, né? Eu sou um sujeito surdo, eu sou sinalizante, usuário da língua de sinais, mas eu também sou oralizado, né? Hoje eu vou estar sendo traduzido pela Alexandra, nossa intérprete, e também a intérprete Francine, que estará aqui dando o apoio. Quero agradecer às duas colegas também. Então, eu sou um homem, né, branco, eu tenho olhos e cabelos escuros, eu uso óculos, estou usando uma camiseta preta. E aqui atrás, ao fundo, então eu tenho um tecido verde, que é do tipo chroma key, que é o tecido que é utilizado para fazer as gravações pelos tradutores, enfim. Bom, então, quando a Fátima me falou, né, me explicou que poderia fazer uma fala sobre a minha experiência, né, como um sujeito surdo no mercado de trabalho, eu queria falar para vocês, assim, que o meu trabalho, eu trabalho, na verdade, em diversas áreas, porque a minha formação, como vocês já viram, assim, ela é uma formação diversa. Eu trabalho no IFSU, no Campus Pelotas, é o meu ganha-pão, né? É o meu trabalho fixo, que eu digo. Mas nos meus horários disponíveis, assim, eu tento trabalhar com outras coisas que também me deixam feliz. Então, eu gostaria de saber se podem colocar já, o José, que está no controle, pode colocar para nós a apresentação, por gentileza, de slides. Certinho? Bom. Então, como eu já falei, né, para vocês, pode passar essa primeira parte, por gentileza, o primeiro slide, José, por favor. Aí. Muito obrigada. Então, a maioria das pessoas não sabem, mas eu tenho uma formação como técnico em informática. Eu estudei na Escola Santa Margarida e lá eu me formei. Essa escola hoje ela não tem mais, né? Ela fechou. Mas eu comecei a estudar lá, comecei a cursar lá o curso de técnico em informática junto com o ensino médio regular na época. E essa experiência que eu tive, ela não posso dizer que foi uma experiência positiva, porque a escola foi uma escola nova, foi uma experiência diferente para mim, e era uma escola que não tinha preparação para receber pessoas surdas, né? Naquela época, assim, o ano foi 2001, foi o ano que eu ingressei, e eu fiquei lá até 2004, quando me formei. E era uma escola que não estava preparada para receber pessoas como eu, né? Pessoas deficientes, pessoas que tinham algumas necessidades especiais, um aluno surdo, né? Então, eu tive realmente muitas dificuldades com relação às disciplinas, em especial as disciplinas de cunho técnico. E eu, naquela época, também era um jovem, eu era adolescente, eu fiz diversas reclamações na coordenadoria, né? Mas, na verdade, isso não adiantou muito, porque as coisas não mudaram. Mas, enfim, eu escolhi estudar esse curso por quê? Isso que eu queria explicar para vocês, né? Naquele momento na minha vida, eu pensava, né? E na verdade não era só eu que pensava, mas eu acredito que a sociedade como um todo pensava que
as pessoas deficientes, né, surdos como eu, talvez fossem ser mais eficientes trabalhando numa mesa, detrás de um computador, talvez sem contato com as outras pessoas no ambiente de trabalho. Então, eu ficava pensando que talvez esse fosse o meu destino, talvez isso fosse melhor para mim estudar esse curso, um curso técnico que me desse uma chance num trabalho assim. Mas, naquele momento, foi muito difícil para mim, né? E a inclusão, ela não existia, né? A inclusão, ela é muito bonita na teoria, né? As pessoas falam muito, vamos dar inclusão, vamos fornecer inclusão para as pessoas, mas na prática a inclusão ela pode ser muito difícil, né? Em especial para mim que dependia dela. Certo? Bom, também nesse momento eu queria falar uma coisa importante, porque nesse evento aqui a gente está falando sobre o IFSU, né? No campus Pelotas, né? Foi um momento da minha vida antes de estudar lá na escola Santa Margarida, eu tentei fazer o vestibular, eu tentei ingressar, não é o vestibular, mas eu tentei fazer a prova para ingressar no Cefet, que é o antigo IFSU, né? Então, naquele momento, eu tentei entrar no Cefet, fiz prova para entrar no KVG e eu falhei nos dois exames, né? E naquela época, uma época que não tinha a inclusão por cotas, né? Hoje eu fico muito feliz quando eu vejo que os surdos eles estão ingressando, né? Os deficientes eles estão fazendo uso de cotas, estão ingressando, né? No campus KVG, no campus Pelotas, mas naquela época não tinha nem prova sinalizada, então realmente era um obstáculo muito grande. Bom, pode passar o slide para nós, por favor. Obrigada. Se eu estiver sinalizando rápido, tu me avisa, Alexandre. Não, tranquilo. Então, eu me formei, né, no curso técnico de informática, finalizei meu ensino médio, e eu estava me sentindo um pouco perdido naquele momento, não sabia exatamente o que eu ia fazer, se eu ia tentar uma faculdade, o que ia acontecer. E o que aconteceu? Foi bem na época, em 2005, nesse momento, o que aconteceu? O programa do ProUni aconteceu. E eu sou muito grata ao nosso ex-presidente Lula por ter me dado essa oportunidade. A Universidade Católica aqui de Pelotas, então, ela tinha ofertado alguns cursos utilizando esse programa, né? Tinha algumas bolsas do ProUni, e a administração era um curso que estava contemplado. Então, eu escolhi cursar a administração, e talvez vocês se perguntem por quê, né? E eu fiquei pensando, bom, existe a lei que obriga as empresas que têm mais de 100 funcionários a contratarem pessoas que têm deficiência. Então, se eu trabalhar como um administrador ou com a administração, vai ser mais fácil eu encontrar um trabalho em qualquer empresa que tenha trabalho na área e que tenha mais de 100 funcionários. Depois, no ano seguinte, em 2006, eu já estava no segundo semestre da faculdade. E ali abriu vaga para pessoas deficientes na empresa da Unimed, aqui em Pelotas. E eu pensei, bom, eu acho que é interessante poder fazer uma entrevista. E eu fui selecionado e comecei a trabalhar lá. Eu trabalhei 6 anos na Unimed. Eu comecei o trabalho contratado como assistente administrativo. E depois eu me formei em administração em 2009. E eu consegui uma promoção. E essa promoção foi para secretário administrativo. E o que era o meu trabalho?
Meu departamento, então, era na saúde do trabalho ocupacional. E esse departamento ali, a gente trabalhava com, por exemplo, as empresas, né, que tem um convênio com a Unimed, então eles faziam os exames, né, por exemplo, os exames admissionais, exames periódicos, né, de retorno ao trabalho, pessoa que tinha pedido afastamento, também exames demissionais. Então, a Unimed também me ofereceu um curso sobre segurança do trabalho, né? Oferecia para as empresas, então eu também cuidava dessa parte. E eu trabalhava fazendo cadastro, então cadastro de entrada, de saída, inclusão, exclusão, alteração. E eu também era responsável pela parte do arquivamento dos prontuários de cada um dos colaboradores, né, das empresas, enfim. Bom, essa foto aí, né, vocês podem ver, a equipe de trabalho está aí, quando eu trabalhava na Unimed. E eu gostaria de falar, quando eu estudava administração na Católica, mas o meu sonho de verdade era estudar numa universidade gratuita, era estudar na UFPEL, né? E eu fiz vestibular, né? Meu sonho era fazer design gráfico nessa época. E eu, na verdade, tentei, eu fiz vestibular, né? Na verdade, não tinha o Enem ainda, não tinha SISU, né? Não haviam as cotas. Foi uma época que antecedeu essas políticas, né, afirmativas, então eu tive dificuldade, eu fiz o vestibular e eu não ingressei, né? Não rodei. Então a vida continuou, fui fazendo outras coisas. Né? Pode passar, por gentileza, José. Bom, então nesse momento eu estava estudando, ainda estava estudando administração na Católica, e depois o que aconteceu? No ano de 2007, eu fiz uma prova que se chama ProLibras, que é organizada pelo Ministério da Educação. O objetivo do ProLibras, né? Então, é avaliar a proficiência para o uso e também para o ensino da Libras. Eu poderia, né, ensinar, dar aula de Libras, mas eu não tinha formação. Eu tinha o certificado, mas eu não tinha essa formação, né? Então, como que eu ia fazer isso? Como que eu ia dar aula de Libras? O que aconteceu? Vou explicar, né, o contexto para vocês desse momento. Foi um momento bom, assim, eu lembro com carinho, né? Aconteceu que no ano de 2006 abriu um curso de Letras Libras da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse curso, ele teve polos espalhados por todo o Brasil. E um desses polos ficava aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria. Vários surdos conhecidos, inclusive surdos aqui de Pelotas, foram estudar, foram fazer esse curso, né? E todos os sábados, a cada 15 dias, né? Nos sábados havia um encontro presencial lá em Santa Maria. E aqui, a Universidade Católica, ela queria alguém, porque ela tinha aberto um curso de Libras básico justo no dia de sábado, eram as aulas. E os surdos que estavam indo estudar o Letras Libras, eles tinham alguma experiência já, tinham formação, alguns já eram instrutores de Libras,
mas eles não podiam assumir esse compromisso por causa do curso de Letras Libras. Então, sobrou para mim assumir, e eu assumi, eu aceitei esse desafio, né? Foi um desafio novo, foi um desafio importante, né? Ser instrutor de Libras na Universidade Católica. Foi uma experiência muito boa. Então, depois, no ano de 2008, né, eu já tinha sido instrutor do curso de Libras, né, o curso básico. Tinham passado por mim 4 turmas, né, diferentes. E aí, depois, no ano de 2010, né, eu já estava formado, lembra que eu tinha começado o curso de administração? E aí a turma do Letras Libras, eles ainda continuavam estudando, né, ainda estavam em curso. E a Universidade Católica precisava de um professor, só que dessa vez alguém que desse aula da disciplina de Libras nos cursos de licenciatura da universidade. E era necessário que o professor tivesse ensino superior completo. Então eu fui convidado novamente, né, para poder dar, só que agora essa disciplina. Né, foi só um semestre. Não teve uma duração tão longa, né? Mas foi um semestre muito bom, foi muito importante, porque eu dei aula nesse curso. Aqui vocês veem na foto o pessoal das ciências biológicas. E essa turma, ela me convidou para ser o professor homenageado na formatura. E por isso que eu coloquei essa foto, né? Me lembra um momento feliz, né? Dos meus alunos aí, todos vestidos com a toga, né? Nesse momento especial da formatura, eu tô ali com eles, né? Eu tô ali com o meu blazer, minha camisetinha amarela. Enfim. Pode passar o próximo slide, por favor? Bom, nós estamos então no ano de 2010, né? E foi o ano que eu fiz o concurso para trabalhar onde eu trabalho hoje, aqui no IFSU. Então, eu fui tomar posse no ano de 2012, foi o ano que eu fui chamado, tomei posse em 2012, né? E eu fui aprovado por meio de cotas para pessoas com deficiência. E eu sempre trabalhei no setor da coordenadoria de compras. Né? O que faz? A gente faz ali licitação, né? Trabalha na área de compras. Mas o que isso tem a ver, né? Então, vocês lembram que antes, depois, em 2013, eu fui para Porto Alegre e lá a Escola Superior de Administração da Fazenda, eles me convidaram para fazer um curso porque eu precisava aprender sobre como que faz licitação. Então, lá tem o curso de pregoeiro. Então, ele forma pregoeiros. E eu precisava ter esse conhecimento para mim poder aprender sobre o meu trabalho, né? No caso ali a questão das licitações e outras modalidades de compra. E, bom, eu precisava de alguém para interpretar para mim. Então, o IFSU fez a solicitação e eles prontamente conseguiram um intérprete. Eu fiquei muito feliz, muito satisfeito com o que o IFSU fez para mim, né? E tem feito, né? Todos os eventos são promovidos aqui, né? Eu vejo que é importante, que tem intérprete e é um trabalho que eu gosto muito, né? Não importa, assim, quando temos reuniões, cursos, palestras, eu solicito intérpretes e eu sei que aqui a gente tem, né, um grupo muito forte, muito bom de intérpretes, pessoas qualificadas, por exemplo, aqui a nossa colega Tânia, que fez a apresentação para nós, né? Então,
E nesse momento, assim, da foto, vocês estão vendo aí, né? Meus colegas estão fazendo palmas, eles estão me saudando, né? Estão me homenageando, porque esse foi o dia do meu aniversário. E eles resolvem me dar os parabéns, então, né? E a minha comunicação com eles, né, ali dentro do setor, sempre se deu de forma oralizada, porque eu também sou um surdo oralizado, né? Eu faço a leitura labial e a gente se comunica assim. Mas foi nesse momento eles resolveram me homenagear dessa maneira. Pode passar, por gentileza, José, para o próximo. Então, aqui já é meu trabalho em outra área, né? Aí já é no ano de 2012, eu acho. Então, aí, nesse momento aí, eu estava, então, no IFSU, mas eu também estava na minha segunda graduação, que é as Ciências Sociais, né? Na UFPEL. Então, nessa época, sim, já existia o Enem, tinha o SISU, né? Ainda não tinha a política de cotas, mas acho que já estava se encaminhando, e eu consegui entrar no curso que eu tinha vontade, né? Que era o curso de Ciências Sociais, licenciatura. Então, a minha experiência nesse momento aí de trabalho, eu estava fazendo um estágio e eu era responsável pela disciplina de sociologia, então, lá no Instituto Estadual de Educação Assis Brasil. E essa escola é interessante porque ela tem uma classe de surdos. Então, eu escolhi trabalhar aí por causa dessa oportunidade, porque eu sou um sujeito surdo, um professor surdo, poderia estar ensinando, né, sociologia para os alunos surdos, usando diretamente a língua deles, que é a língua de sinais. Porque no caso deles, por exemplo, né, a maioria dos alunos surdos, professores, né, ouvintes, e nas outras disciplinas, né, os professores ouvintes, eles não eram pessoas fluentes no uso da Libras. Então, a maioria deles acabava solicitando a presença de um intérprete e a disciplina, o conteúdo da disciplina tinha que ser intermediado pelo intérprete. E eu, diferente deles, podia fazer o ensino diretamente para eles, né? Então, isso foi importante, né? E também queria falar que os surdos, às vezes, se apegam muito a coisas que têm a ver com a Libras, né? Com a língua de sinais, mas eles também podem utilizar outras áreas, né? E a Libras, ela está avançando aos poucos, ela está conquistando espaços, né? E isso é interessante, né? Que os surdos, eles não se apeguem só à área da letras, né? Da Libras, mas que eles vão conquistando os espaços que sejam de interesse deles. Porque o surdo, ele pode trabalhar em outras áreas, ele não precisa ser só um professor de Libras, né? Ele tem outros desejos, ele pode ser tradutor e intérprete de Libras, por exemplo, como é o meu caso, né? Pode passar, por gentileza, José. Então, aqui nesse momento foi o momento da formatura, né? Então, foi o momento que eu fiz o curso, é uma capacitação, né, de tradução e interpretação em língua brasileira de sinais, né? Eu fiz esse curso e eu fiquei muito orgulhoso de poder ajudar a preparar, né? Estava junto na preparação do curso e depois eu me tornei aluno do curso, né? Fiquei muito orgulhoso disso, né? Eu me formei com vários outros colegas profissionais, bons profissionais, né? Éramos, acredito que umas 30 pessoas. E eu queria aproveitar até esse momento, assim,
né, fazer uma cobrança amigável, né, aqui, aproveitar que a Rosane está aqui entre nós, né, e falar para ela que nós estamos precisando abrir um curso novo aí, aqui em Pelotas, né, a gente precisa de mais profissionais tradutores e intérpretes, né, os alunos que se formaram, assim, quase todos já estão empregados, todos eles têm todos os horários ocupados, a gente precisa de mais, né? Precisa abrir novos cursos. Quem sabe aí uma pós-graduação, uma especialização. Temos a nossa colega Tânia, que está cheia de ideias. Quem sabe vocês aí em algum momento se juntam e conversam, né? E falam sobre a possibilidade de abrir, né, um curso novo para a formação de novos intérpretes, né? Estamos precisando. Também, às vezes, as pessoas me perguntam, né? Ué, mas tu é tradutor e intérprete, tu é surdo, como assim? Né? Porque as pessoas veem que a maioria dos tradutores e intérpretes de Libras são ouvintes, né? Mas agora, nesse momento, né, está aumentando o número de tradutores e intérpretes surdos e isso me deixa muito feliz. E como que é o trabalho, né? Talvez vocês se perguntem como que é o trabalho. Então, quem sabe, assim, num outro momento eu posso explicar um pouquinho mais sobre como que é feito o trabalho do tradutor e intérprete surdo. Vamos agora compartilhar com vocês duas experiências que eu tive que foram marcantes no meu trabalho de tradutor e intérprete. E a primeira delas foi uma experiência no programa do partido político do PSOL, né? E isso foi no ano de 2020. Então, era propaganda da prefeitura, né, do candidato Júlio Domingues. E então eu participei, né, fiz esse trabalho de intérprete, apareci na janela de intérprete, junto com a intérprete Rúbia, que também é nossa colega aqui, trabalha aqui no campus Pelotas. E então, juntamente com ela, fizemos esse trabalho na janela de intérprete. Foi um trabalho desafiador para mim, porque principalmente a gente trabalhou em casa, eu na minha casa e ela na casa dela, estávamos num momento complicado da pandemia, então a gente se organizou, fizemos nossos estúdios em casa, trabalhamos nos filmando, né, organizando câmera, luz, às vezes usando o celular, né, não era tudo 100%, mas a gente fez o que a gente podia, e foi uma experiência de trabalho, foi um trabalho de qualidade, né, foi uma experiência muito boa, muito positiva. Para falar a verdade, assim, foi a primeira vez que eu apareci na televisão, isso foi muito interessante. E depois, assim, o segundo trabalho marcante, assim, a segunda experiência eu queria citar para vocês, ela é bem recente. Foi um documentário que eu participei. O nome é O Complô. Então, eu trabalhei junto com uma intérprete também, que se chama Ângela Russo, que trabalha em Porto Alegre. E ela tem uma empresa, ela se chama Para Todos, Acessibilidade. Esse é o sinal, para todos. E, né, esse documentário, O Complô, ele foi uma experiência também muito enriquecedora, muito importante. A gente teve muito trabalho. E, assim, são 20 minutos, é um filme curto, assim, mas teve muito trabalho envolvido, né? Isso foi muito positivo, porque a gente teve que estudar bastante, teve que ver como que a gente ia fazer a questão da legendagem, da tradução. Então, e depois, assim, eu tinha que ir para Porto Alegre, né? Às vezes trabalhava o dia inteiro, né? Fim de semana, domingo, eu tinha que pegar o ônibus. Às vezes era 8 da manhã, chegava lá às 11h30, né? Tinha tempo de almoçar rapidinho e aí ficava toda a tarde, né? Fazendo o trabalho e aí às 11h30 voltar para Pelotas para no outro dia trabalhar. Então, era isso, então, gente. Podia passar o último slide, por favor?
Então, esse é o último, né? É bem interessante essa parte aqui, né? Um trabalho que eu gosto muito, tenho muito carinho por ele, né? Porque eu sou um apaixonado por filmes, gosto muito de assistir filmes, né? Filmes daqui, do Brasil. E legenda para surdos e ensurdecidos, a LSE. Então eu comecei essa experiência no ano de 2017, né? Foi solicitado para mim, então, que eu pudesse assistir e eu pudesse ajudar, assim, a organizar a questão da legenda, né? Como se eu fizesse algum tipo de consultoria, mas eu não me sentia preparado para isso, né? Então eu recebi um manual que, na verdade, me ajudou a saber o que eu precisava, né? Ele ia explicando, então, o que é a LSE, né? O tipo de janela, como que era a audiodescrição. Então, eu fui lendo e eu fui entendendo, né? Como que funcionava, assim. Eu não tinha ainda muita confiança, né? Para poder aceitar trabalhos assim, né? Como um consultor. Mas foi importante, né? Dar esse primeiro passo. E depois, tanto eu, né, surdo, como outros cegos, foram pessoas trabalhando com legendagem para com audiodescrição, né, audiovisuais, puderam ser consultores também, trabalhar com isso, né, com a legenda para pessoas com deficiência, né, janela de sinais. Os cegos também consultores de audiodescrição. E eu queria também aproveitar para dar uma dica para a Gilcenira, que está aqui hoje com a gente, porque é um campo de trabalho para ela. Ela também pode ser uma consultora cega, né? Com relação à descrição de filmes, de séries, né? Talvez de documentários também. Né? Existem outros campos de trabalho que a gente pode atuar, né? Pode aí trabalhar na questão audiovisual. Então, isso é muito importante e, para mim, esse trabalho foi muito importante, né? As pessoas precisam saber que trabalham com legendagem, né? Se tá bom, se tá confortável para nós, né? Enfim, né? O que pode ser melhorado, né? Como pode ser melhorado. Então, quando eu comecei essa experiência, eu trabalhava, né, como consultora audiovisual, mas eles me chamavam para dar os conselhos e, na verdade, eu não me sentia assim como um consultor, né? Parece que o consultor é aquele que tem a resposta pronta, na ponta da língua, e eu não sentia que eu tinha a experiência necessária. Mas com o passar do tempo, né, eu fui me acostumando com o trabalho, fui me apropriando desse trabalho, né? Fiz o curso também, vocês podem ver aí, né, o curso de acessibilidade audiovisual. Filmes que voam, tá ali, né? Então foi um curso maravilhoso que me ajudou a me sentir mais seguro para poder e mais confiante para poder realizar esse trabalho, né? Me apropriar dele, né? Como um consultor surdo. Bom, então acho que era isso, pessoal, a minha apresentação. Pode passar o próximo, José, por favor. Quero agradecer a todos aí. Acho que era isso, então. Obrigado. Nós é que agradecemos, Jean. É sempre um prazer te ouvir. Sempre um prazer. Teus relatos sempre trazem alguma coisa nova, né? E tão jovem, já com uma experiência tão grande e nos ensinando sempre
todos os dias, né? Então, te agradecer pela disponibilidade de estar essa noite conosco, que é uma noite, uma tarde tão especial para todos nós. De imediato, já passo a palavra para a Rosane para conduzir as perguntas. E Jean, fica por aí que tem pergunta para ti. Eu já vi lá no chat. Jean, eu lembro de ti quando tu ingressou com aquela foto com os cachinhos. Ainda com rostinho de menino, ele ainda tá, mas ele tirou os cachinhos, né? Cortou o cabelo. Então, então, eu gostaria de chamar novamente aqui a Gilceia, o Gabriel, o William, né, para a gente poder conversar um pouco, né? O Gabriel também, daqui a pouquinho está chegando, né? Então, hoje nós estamos... Gilceia, na verdade, o pessoal aqui está... Nós temos um comentário sobre a tua trajetória, né? O quanto tu é uma pessoa guerreira, né? Admirando a tua garra, a tua luta, né? Por conhecimento. Também tem um recado aqui para o Gabriel, que é a professora Carla Rios Vilaronga, ela é da UFSCar de São Paulo, agradecendo pela tua fala, pelo teu relato do processo de graduação, foi muito interessante e nos faz repensar nossa prática. Na verdade, a professora Carla também é da mesma área na UFSCar, né, Tânia? E esteve conosco ano passado também falando sobre os NAPNs, né? E também tem pergunta para o Jean, né? E tem uma pergunta para o Gabriel também. Então, assim, ó, na verdade, a fala do Jean e a fala da Gilceia, elas nos remetem à Lei 8.213 de 91, né, conhecida como a Lei de Cotas, e que integra uma série de direitos garantidos, né, pela legislação brasileira aos 45 milhões de brasileiros, né, com algum tipo de deficiência. E as vagas que o Jean colocou, né, cada vez que tem mais de 100 empregados, né, tem um percentual de vagas. Apesar disso, ainda se percebe que muitas são as dificuldades enfrentadas, né, no mundo do trabalho pelas pessoas com deficiência. Então, eu pergunto, né, também a gente vê a trajetória da Gilceia, agora como recém-formanda, né, tentando ingressar, mas buscando também aquela estabilidade que ela tem, né, dentro da aposentadoria que ela já possui, né? Então, gostaria de perguntar para vocês, assim, dentro dessa... também temos a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, que tem um capítulo específico, né, que fala sobre o direito ao trabalho, e ela é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, é uma lei de extrema importância para nós, né? E ela prevê o direito ao trabalho, prevê a livre escolha e aceitação, né, da pessoa, em um ambiente acessível e inclusivo, né, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, e também salienta igual remuneração por trabalho de igual valor. Como vocês percebem isso na sociedade, né, ainda hoje, né, no momento atual que nós vivemos, apesar de termos essas duas leis bem importantes? Fiquem à vontade, quem quer responder primeiro, depois eu faço as perguntas específicas aqui, direcionadas. Gilceia, tu queres falar? Quem quer responder? Estamos aqui, Gilceia, o Gabriel, o Jean, o William, a tradutora Francine, a Tânia, e estamos todos nessa rodada aqui. Tu queres comentar essa pergunta ou tu queres passar? Sim, pode ser. Eu acho bem importante, né, que tenha essas leis que nos ajudam, nos auxiliam, né, para tanto a lei de cotas, né, para poder estudar, como também para poder trabalhar, né, incentivando, né, que as empresas disponibilizem vagas para a gente com acessibilidade e nos
ofereça, né, um local adequado para que a gente possa, então, trabalhar dentro das nossas limitações, digamos assim, né? Eu acho bem importante que tenha isso, porque senão ficaria muito mais difícil, já é complicado mesmo tendo essas leis, né? E se não tivesse, então acho que seria bem mais difícil. Alguém mais quer comentar? Eu quero também comentar e eu quero dizer que esse pessoal aí, né, todos os professores têm que estarem preparados para receber as pessoas também. Porque isso é muito importante, né, para uma pessoa com síndrome de Down, ou seja, para qualquer outro, né, que de outra síndrome também. É isso. Eu quero agradecer também por estar aqui com vocês, fazendo a live. E tô adorando falar das experiências, né? E eu dou teatro também na Associação da FADPEL, para pessoas com síndrome de Down também. Eu vou no sábado, de tarde, e a gente faz um trabalho bem legal com eles, né? A gente está com a ideia de apresentar uma peça também. E quero dizer também que o mês de março a gente faz passeatas da síndrome de Down, do autismo também tem, né? Sempre tem uma passeata, sempre tem palestras também, sempre tem atividades para mostrar quem somos. É isso. Obrigada, Gabriel. Obrigada pela tua colocação. Exatamente isso, né? Para a gente chegar lá no mundo do trabalho, a gente passa por todo o processo inicial da educação formal. Ok. Agora deu, eu tava no celular também. Então, respondendo a tua pergunta, Rosane, sobre a língua de sinais, né, a lei de cotas, relacionado com a língua de sinais, né, tem uma relação. No começo, foi muito difícil, né? No começo, as empresas, por exemplo, não cumpriam a lei, não cumpriam essa lei. Então a gente olhava, né, observava na TV, a gente via no jornal, na mídia, sendo divulgado, que as empresas reclamavam, pô, eu preciso contratar pessoas deficientes, mas esses deficientes não têm informação, né? Então era uma reclamação das empresas, parecia que não tinha uma valorização do trabalho, né, relacionado às empresas. Porque essa lei, né, a lei de cotas, começou há muito tempo, né? Ela começou começou há muito tempo, né? Mas a universidade para os deficientes aconteceu muito depois.
não foi no mesmo tempo. Por exemplo, a UFPEL, em 2012, ainda não tinha cotas para deficientes. Então, foi muito tempo de diferença, né, que uma lei começou a valer para outra. Então, isso era muito difícil. Para nós, deficientes, a gente se formar na universidade, participar da universidade, também no ensino básico, assim, na educação básica, as pessoas com deficiência já tinham essa dificuldade. Às vezes tinham dificuldades dentro da escola, né? Não tinha como. Então, faltava essa acessibilidade. Agora que as coisas parecem que estão começando a melhorar um pouco, né? Mas é um pouco de cada vez que está melhorando, né? As cotas já tem, né? Nós já temos as cotas, mas as pessoas com deficiência, eles têm que ficar atentos, né? Às cotas. Por quê? Porque a gente perde também com a lei de cotas. Por exemplo, para mim, né, que sou surdo, eu perdi o meu direito já. Eu estou perdendo o direito. Eu estou começando a perder o meu direito. O cargo, por exemplo, de tradutor-intérprete de Libras acabou. Na universidade, no IFSU, concurso público hoje em dia não existe mais. Não tem mais vagas para concurso público para tradutor-intérprete. A contratação é só a contratação que tem hoje em dia, mas a contratação parece que é um trabalho precário, né, que está acontecendo. Precisa voltar o cargo de tradutor-intérprete. É só um exemplo, né? E a gente precisa ficar atentos. Nós, deficientes, precisamos ficar atentos. Era isso que eu queria falar. Obrigada, Jean, pela tua resposta. Isso foi uma perda, né, Tânia, que tivemos, né? Tem uma pergunta para o Gabriel. O José Figueiredo pergunta onde podemos ver o filme e documentário que você participou, Gabriel. O documentário, Meu Olhar Diferente sobre as Coisas, eu acho que tem no YouTube. No YouTube? Tu pode dizer novamente o nome? Meu Olhar Diferente sobre as Coisas. Já o Citidal, longa-metragem, não tem. Tem mais umas partes do filme, né, as entrevistas que a gente fez. Eu gostaria muito de ver esse filme, Gabriel, onde todos são downs e só um não é. Né? Eu acho que é um... Pelo menos tem umas partes. Bem, gente, então, né, diante do... A gente tinha essas perguntas, então, e eu queria... Não sei se a Tânia quer falar alguma coisa. A gente poderia... Rapidinho, Rosane. Só resumindo um pouquinho essa noite, né? Falando um pouquinho da fala da Gilceia, do Gabriel e do Jean, do quanto é importante o protagonismo de vocês nesses espaços, né? Quando a gente pensou nesse espaço, a gente pensou justamente nisso. E enquanto a fala de vocês vem com essa potência, né? De que vocês precisam ser reconhecidos, vocês precisam ser protagonistas das suas próprias histórias, e o quanto vocês precisam, o Gabriel mesmo enumerou vários colegas que também têm síndrome de Down e que também estão em faculdade, e que também trabalham e que também namoram, né? Eu acho que
é de suma importância que outras pessoas que também têm síndrome de Down te ouçam falando da tua experiência, assim como pessoas cegas ouçam a história da Jusceia. E nós não queremos aqui que ninguém seja super-herói, nem se supere a todo momento. A gente só quer que vocês sejam protagonistas das próprias histórias, né? Assim como o Jean. Né? Claro que o Jean, a fala do Jean vem recheada de experiências muito diversas, né? Dos demais, mas porque ele se aventurou a outras experiências, né? E às vezes o que falta é o protagonismo para se aventurar em diferentes experiências. Sabe que o Gabriel está na UPA, que é uma escolinha que tem uma proposta pedagógica diferenciada, né? Eu já tive o prazer de visitar essa escola. Eu tenho muito orgulho de ter essa escola. Montessoriana, exatamente. É uma escola montessoriana e tem uma proposta toda diferenciada, né? Eles não usam, por exemplo, eles não usam nada que não seja reutilizável, pelo menos era assim. Não tem nada, tudo que é possível ser aproveitado, eles reaproveitam. Então, tem um olhar muito atencioso desde a educação ambiental, principalmente para a diferença. Eu tenho muito carinho por essa escola. Acho que a história de cada um de vocês hoje nos ensinou muito, né? Principalmente quando vocês dizem que tem muitos outros iguais a vocês. E é isso que a gente quer, encontrar muitos outros iguais a vocês dentro dos nossos institutos, dentro das nossas instituições federais. Isso que o Jean falou é um fato. A gente não tem mais concurso público para o cargo de tradutor e intérprete está em extinção, foi extinto. Não existe mais o cargo de tradutor e intérprete a nível médio, como nós tínhamos nas instituições federais. A gente está lutando lá junto ao Senado para que ele volte, mas que volte com a nível superior, porque também não seria coerente um tradutor e intérprete com ensino médio traduzir no ensino superior, né? Porque é tradutor e intérprete, não existe um tradutor sem ser intérprete. Ele primeiro tem que interpretar o que a Alessandra está fazendo ali, ela está interpretando o que eu estou dizendo para depois traduzir para o Jean. Então, uma coisa depende da outra. Bom, mas enfim, minha gratidão por estar com vocês aqui à noite. Muito obrigada, Rosane, pelo convite de estar nesse dia. Né? Feliz pelo convite. Tinha que ser contigo. E agradecida a todos. Ainda tem uma pergunta para o Michel, né? Desculpa, para o Jean, é que é Jean Michel, né, Jean? Então peguei o segundo nome. Jean Michel, pela experiência que tu teve no médio e no superior, né? Como podemos aprimorar o processo de inclusão? Como tu vê? A gente tem que aprimorar muita coisa, né? A sociedade como um todo tem que evoluir. E essa questão mesmo que vocês trazem do tradutor é uma contradição. No momento que nós temos as políticas, né, se extingue um cargo que é fundamental para a inclusão, né, do aluno surdo, por exemplo. Então, como tu percebes, o que a gente pode aprimorar, né, no sentido da inclusão? A partir da tua experiência do ensino médio, do ensino superior, porque tu transitou bastante, né, Jean? Buscou muitos caminhos, é muito, muito bonita a tua trajetória também. Bom, a minha experiência no ensino médio e a minha experiência no ensino superior, elas são diferentes, né? Porque no momento que eu estava estudando, né, no ensino médio, eu não era usuário da língua de sinais. Eu estava me apropriando da língua de sinais naquele momento.
e eu oralizava, né? Era a oralização que eu utilizava para me comunicar. Mas se eu soubesse língua de sinais naquele momento, naquela época da minha vida, durante a minha escolarização no ensino médio, acho que não seria tão difícil, né? Por causa que o reconhecimento do uso da Libras, ela aconteceu no ano de 2002, né? Tivemos depois o decreto, né? Que garantia então o direito da pessoa surda, né? Isso foi no ano de 2005. Então, eu estava estudando no ensino médio no período um pouquinho antes, né? 2001 até 2004. Então, a minha experiência como surdo oralizado como que poderia melhorar isso, né? Bom, eu acho que naquela época, assim, a tecnologia, né? A gente não tinha ajuda da tecnologia, né? O que hoje, os recursos que a gente tem hoje que podem ajudar um surdo oralizado, não existia naquela época, por exemplo, hoje, né? Na sala de aula, por exemplo, o professor, ele vai falar, né? Ele pode falar, pode usar um microfone, e enquanto isso, um surdo oralizado, ele pode captar aquele som daquelas palavras e utilizar um aplicativo que seja transcritor, né, no momento que o professor fala, e ter o acesso àquela informação. Né? Também, então, é importante, assim, né, que o grupo, que a área, assim, os colegas, eles falem com calma, né? Porque às vezes é aquela agitação, todo mundo fala no mesmo tempo, então é uma dificuldade para o surdo que é oralizado conseguir acompanhar cada uma das pessoas que está ali presente na discussão. Mas importante falar também que para os surdos, assim, existem diferentes identidades de surdos, né? Diferentes vivências, diferentes experiências. É importante assim que o professor ele tenha esse contato mais direto com o surdo, que ele saiba qual é a maneira como ele se expressa, qual é a melhor forma de ajudar na aprendizagem do surdo, né? Porque ali no ambiente escolar tem que prover para ele, né, o apoio que é necessário, né, a ajuda que é necessária para ele poder se apropriar desse conhecimento. Por exemplo, né, ali no IFSU, temos no Campus Pelotas, temos o NAPNE, né, que está sempre correndo atrás, está sempre dando apoio, né, de diversas formas para os alunos que necessitam da inclusão, né. Então, isso é importante. Então, por exemplo, no caso do IFSU, vocês podem entrar em contato com o NAPNE para saber qual é a melhor estratégia, né? Então, hoje, existem muitas discussões, né? Mas naquela época foi uma época difícil, né? A gente não tinha, era muito limitado enquanto o que se podia fazer, né? Depois, na minha época da universidade, né? Eu tive duas experiências que foram bem diferentes, porque eu estudei administração e eu também não era fluente ainda na Libras, né? Então, por isso que não adiantava ter um intérprete ali comigo naquele momento. Mas, depois, né, eu vi que na Católica tínhamos ali um grupo de Libras, estava aprendendo, né, já me tornei fluente em pouco tempo. Né? Na minha segunda graduação, então, eu tinha essa fluência e eu me sentia muito mais seguro para pedir intérpretes, né? E foi uma experiência maravilhosa, porque eu começava a participar das aulas, eu questionava, eu tinha dúvidas, eu tinha o acesso à informação, eu participava com os colegas, né? Porque antes, por exemplo, na minha primeira graduação, eu ficava muito quieto, eu observava, eu não tinha essa coragem para participar, não me sentia seguro para participar. Né? E no momento da segunda graduação foi completamente diferente. Eu comecei a ser aquele aluno chato que tinha muitas dúvidas, eu queria se expressar. Né? Eu comecei a ver ali que
a minha curiosidade começou a me estimular a participar e eu via que eu podia. Então, Então, eu espero que eu tenha te respondido, né? Foram momentos diferentes. Respondeu sim, Jean. Apesar de ter sido momentos diferentes, reafirma muito mais, né? Quando nós temos um ambiente inclusivo, né? Toda a autonomia, né? Todo o acolhimento faz diferença, né? No processo educacional. E também o quanto que tu deixas de mensagem, e é o que fica implícito na fala de todos, né? A necessidade de buscarmos uma educação personalizada, né? Todo ser humano é diferente em si, na sua forma de ser, de aprender, de conviver, de ser e de estar no mundo, né? E a escola tem esse papel, né? De buscar descobrir como o aluno aprende, né? O que ele precisa, né, para aprender, como buscar esses talentos todos que vocês demonstraram aqui que tem também, como todos os demais alunos, né? Esse é o nosso papel enquanto educadores. E os NAPNs, né, que estão localizados em todos os campos, eles buscam exatamente esse assessoramento aos docentes, esse acompanhamento, esse acolhimento aos estudantes, e a gente está sempre procurando fazer um trabalho, né, cada vez melhor. Eu queria, então, pelo adiantado da hora, agradecer muito a vocês, né, por estarem conosco, por terem assumido o papel de protagonistas, como fala a Tânia, né, tão importante. Vocês estão sendo espelhos para muitos outras pessoas, né, que querem encontrar o seu lugar, querem também, né, buscam, né, para encontrar o seu lugar, falar da importância do trabalho e como ele é importante para todo ser humano, né, o valor da produtividade, a interação social, enfim, tudo que promove, né, nós estarmos trabalhando, nos sentindo produtivos, né, e buscando o nosso caminho. E através dessas interações também vamos encontrando outras situações na nossa vida e outros caminhos, como é o que aconteceu com vocês. Então, Jusceia, Gabriel, Jean, William, a Tânia e os colegas José e Tiago, que estão no apoio externo, e também as nossas intérpretes, a Alexandra e a Francine, e também a Rebeca no apoio técnico, aos que estão nos assistindo, e agradecer a presença de todos vocês, especialmente aos nossos palestrantes hoje, e convidar vocês para amanhã, né, dia 6, às 18 horas, daí, a nossa última live também, trazendo mais relatos, né, de vida e que a gente possa cada vez mais criar espaços como esse para promover discussões e debates nessa temática, buscar e somar esforços, né, na criação de políticas públicas, de mudanças de comportamentos, em que as pessoas entendam esse universo e que as pessoas estejam cada vez mais acolhedoras em uma sociedade mais justa. Tá bem? Muito obrigada a todos pela presença. Até amanhã. Pessoal, fiquem à vontade, podem fechar as câmeras. Tá bom, tchau, tchau, boa noite. Tchau, boa noite.